Sejam bem-vindos ao segundo Playcast, essa primeira temporada de 10 Playcasts, onde a gente vai falar muito de bastidores. Seja qual for o convidado que sentar aqui, vai falar muito de bastidores, o que deu muito certo ou o que deu muito errado. E assim, eu vou viajar aqui com empresários, com profissionais liberais e com técnicos, mas tudo para levar até o cliente final, levar até as pessoas que se interessam aí por bastidores, por entender como que funcionam os bastidores de qualquer negócio, assim, não só de negócio, mas de vida também. Então, sejam muito bem-vindos a este episódio do Playcast, que eu tô de frente aqui com a Elza Belotti. Ela foi cliente da Play em 2012? 2012, exatamente. Já a gente vai falar sobre os bastidores do evento dela, né? E assim, foi algo no mínimo que nos ensinou muito. Então, assim, Elza, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. Eu e a Elza, para quem não sabe, nós somos amigos, nós somos próximos, além da Play Sonora. Mas a Play Sonora eu acho que foi o motivo pelo qual nós nos ligamos, né? E eu vou pedir para você se apresentar, falar brevemente da sua história e como que a gente se conheceu. E depois a gente parte mais para os assuntos dos bastidores, né? Eu quero saber também como que funciona. Aliás, eu quero mostrar para as pessoas, através do áudio e imagem, como que funciona o seu dia a dia, o seu trabalho, os seus bastidores. De repente, alguma situação que deu muito certo ou muito errado, o que você teve que contornar ali. Então é isso, seja bem-vinda ao Playcast, Desconstruindo os Bastidores. Eu sinto completamente honrada por ter sido convidada, Yes. Minha eterna delícia, então vamos lá. É isso. Como é que você me conheceu? Da onde que você veio? Qual é a sua história? Você é terapeuta desde quando? Você atende, você faz testes, você faz o quê? Então, costumo dizer que a coisa que melhor me define é que eu sou mulher em construção. Eu sou uma capixaba do Espírito Santo, apaixonada por gente e que minha formação de base é economia e contabilidade. Economia e contabilidade. Depois, desde criança, eu queria ser psicóloga, mas minha mãe falava: filha, isso não vai te dar retorno financeiro. E aí eu segui todos os passos que minha mãe queria, consegui o sucesso que ela queria, entreguei para ela. Agora eu vou fazer aquilo que eu amo, que é o que me faz, que é a minha missão de vida. Para mim, o maior sucesso na minha vida é eu poder sentar diante do paciente e fazer aquilo que eu amo, independente do dia, da hora. E foi nesse contexto de reviravolta na minha vida que eu estava precisando de um som, mas eu queria algo familiar que pudesse fazer um som bacana no meu casamento. Legal. E aí o amigo... Desculpa só, antes da gente entrar nessa nossa história, é muito clichê esse tipo de pergunta, mas é bom fazer porque eu quero entender a sua visão também. Como é que você enxerga essa questão do padrão, que a gente é encaixado desde sempre, né? E como que você enxerga essa tomada de decisão quando você tomou essa decisão e quando você vê alguma pessoa saindo do padrão, ou saindo daquilo que esperam de você? Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Como que você enxerga isso hoje? Já com a sua experiência, já com tendo tomado as decisões que você tomou, assim como você, eu também entreguei o diploma para minha mãe e fui seguir o que eu de fato queria. Então eu queria saber um pouquinho, brevemente, antes da gente entrar na nossa história de bastidores, Sim. Que eu tô ansiosíssimo para contar para todo mundo, porque eu falei, cara, eu tenho que chamar a Elza por causa daquela história. Mas, enfim, qual é a sua visão sobre isso? Então, sobre sair do padrão, né? Eu costumo dizer que os filhos nascem, o pai pensa que vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, mas nenhum pai fala: meu filho vai fazer o que ele quiser, ele vai ser feliz. E para mim, quando tem pessoas ainda que me olham e falam assim: como que você pede exoneração da Petrobras? E eu digo para a pessoa: Uau. Como que eu vou viver infeliz a minha vida inteira para poder ter um fixo, para poder ter aquilo que os outros esperam que eu seja? E talvez esse seja uma das minhas maiores metas de vida. Eu não fazer aquilo que o outro espera que eu faça. Eu fazer aquilo que é verdadeiro para mim, aquilo que eu possa estar dando para o outro e falar: ó, isso é real, isso é a Elza, isso é o que eu sinto, isso é o que eu vivo
E isso é o que eu respiro, porque aí eu vou estar vivendo. E para mim é muito mais real eu poder viver um minuto daquilo que eu verdadeiramente sou, do que uma vida toda. Uma vida toda, né, representando um papel. Eu não dou conta, eu sou toda fora dos padrões que a sociedade espera, mas eu respeito as crenças, eu respeito as regras, mas eu vivo a minha vida no meu mundo. É como se tem um momento ali que eu saio disso tudo que a sociedade espera. Não, deixa eu respirar, deixa eu ser eu, porque que eu sou feliz aqui, eu posso. E legal que você falando isso, isso é muito legal, você falando isso de uma maneira mais elaborada e até mais técnica, eu diria. É muito legal, porque quem está ouvindo, eu tenho certeza que vai ter uma pessoa ou outra, se não a maioria, já que a gente vai falar com empreendedores, com clientes finais e tal, enfim. Todo mundo em algum momento da vida passa por esse dilema, né? Poxa, estão me falando aqui que direito serve para qualquer coisa. Então, se eu não sei exatamente o que eu vou fazer direito, porque se tudo der errado, pelo menos eu tenho ali o meu diploma e tudo. Poucas são as pessoas, né, que desde sempre sabem e iniciam a faculdade, terminam e são felizes com aquilo, né? Então você falando é muito legal, porque daí, poxa, abraça muita gente que tá ouvindo a gente. Então muito legal esse compartilhamento. Eu acabei te interrompendo, vamos voltar para nossa história aqui, cara. Para quem tá assistindo ou ouvindo, é o seguinte. Vou deixar você contar, mas a partir de 2012 você estava procurando um som pro seu casamento. Eu lembro que o Ian, na época, meu sócio, ele chegou para mim e falou: cara, tem um casamento pra gente fazer e vai ser lá na Chácara Silvana. Ponto. Só. Depois daí eu só lembro de estar lá no dia. É lógico que a gente iniciou um contato antes, né? Sim. Eu, você e ele e tal. Mas, enfim, eu quero que você conte como que você chegou até a gente naquela época e o que aconteceu e tudo. Então, eu gosto daquilo que é original, daquilo que é transformado e daquilo que é único, que eu gosto de eternizar momentos e talvez por querer tanto isso, o meu casamento acabou sendo eternizado. E aí entra você, que eu queria algo muito único, mas eu queria alguém que amasse o que fizesse em cada detalhe do meu casamento. E aí um amigo meu pegou e falou: eu conheço a Play Sonora, que eles mexem com som, iluminação, lá você já vai conseguir tudo, ele consegue a banda pra você, faz tudo. E uma das primeiros contatos que eu te falei, eu quero uma banda que não toque nem axé, nem pagode, nem funk. E aí você me deu toda a solução. Então eu sou muito de planejar, de organizar, para se acontecer algum imprevisto, eu ter tempo de resolver. E foi por isso que nosso encontro foi no dia 5 de março de 2012, que eu tenho anotado. E eu te ligava, você estava na faculdade, depois você me retornou e eu peguei e falei: cara, eu vou fazer um casamento completamente diferente de tudo, que é budista, com vários rituais, eu preciso de alguém mega ágil. E aí eu falei: vocês são novinhos, vocês vão dar conta da habilidade que eu preciso. Se der alguma coisa, a gente mexe, muda, né? São magrinhos, sarados, vai mover rápido. E eu queria algo dinâmico. E eu queria alguém que conseguisse entrar no meu sonho para sonhar junto comigo. E a Play Sonora fez isso de uma maneira assim que comprou a minha ideia. Tanto que eu não queria banda, porque eu queria Nirvana junto com o Circo de Soleil, e vocês fizeram a entrada fenomenal. É verdade, eu lembro que eu descobri que as músicas que tocavam nas colações se chamava Enya. Assim, que Enya era artista, né? Sim. Mas eu não sabia que aquelas músicas que tocavam em formatura, né? Porque é um tema muito singular, né? Eu fui conhecer isso no seu casamento. Eu falei: nossa, a alegria do Circo de Soleil, né? Não foi? Até hoje eu tenho a pasta aqui. Eu quero aquela música que eu perdi, aquela remixagem que vocês fizeram. Tem. E, cara, foi muito legal, porque eu tive contato pela primeira vez. Poxa, a Play Sonora, ela é de 2011. Em 2012 ela foi constituída, assim, CNPJ, mas ela existiu em 2011 e começou as atividades em 2011. Mas em 2012, a gente ainda não tinha aquele monte de experiência com diversos casamentos, né? Então
Foi o primeiro casamento diferentão que a gente fez, né? Super diferente. Super diferentão. E daí, cara, foi a primeira vez também, primeira ou segunda vez que a gente teve, vamos dizer aí, um desafio. Eu não vou dizer contratempo, porque eu não gosto disso, não. Mas a gente teve um desafio. Eu queria que você contasse. Eu vou começar e você conta. E você conta o resto. Mas, assim, a gente fez toda a preparação, era um acesso difícil. Fazenda Silvana, você tem que descer, né? Descer lá embaixo, olha. Pleonasmo aí. O acesso é um pouco difícil, então a gente montou todas as mesa, cadeira, o decorador fez o papel dele. Eu lembro que tinha os painéis de pano, e daí a gente montou a nossa parte lá da banda com muito capricho. E na época, como a gente estava numa curva de aprendizagem, a gente demorou um tempo maior para montar tudo e tal. E o que aconteceu? Eu cheguei na fazenda por volta de 12 horas do dia, e eu vi o meu sonho de 2 anos projetado como se eu folheasse um livro de contos de fada. Tava tudo perfeito, tava tudo maravilhoso. E eu retornei para poder ir pro salão. Né? Tava um sol lindo, aquelas nuvens brancas naquele céu azul perfeito. E eu lembro ainda daquela estrutura que você colocou no deck ali, tudo perfeito. E aí quando eu chego na cidade, depois de folhear meu conto de livro fada, dos sonhos, você me fala que teve um pequeno imprevisto para eu poder voltar na fazenda. E eu falei com você que estava tudo tão perfeito que qualquer imprevisto seria um mero detalhe diante de tanta perfeição. E você insistiu para que eu voltasse, mas eu te falei que eu não podia voltar, que eu estava chegando no salão. E aí eu voltei, porque você insistiu. E à medida que eu fui andando pelas ruas, eu vi que as ruas estavam alagadas. E isso ainda me emociona porque foi muito forte. Você vai imaginando, né? Sim. Você pensa, poxa vida, se aqui tá assim, né? Você imagina o... E até que eu cheguei perto da Guaporé e tinha uma árvore na rua. E a única coisa que eu pensava não, isso não aconteceu comigo. Isso não está acontecendo. E quando a gente chega na Fazenda Silvana, que tem aquela reta, depois faz a curva, é uma imagem que nunca sai da minha cabeça. Na hora que eu estava lá no topo, que eu olhei para baixo, estava destruição total. O chão forrado com as pétalas de rosa, não tinha painel, não tinha som. Ficou a estrutura de vocês metálica, como que é o nome daqui? Treliça. A treliça. Ficou a treliça lá, não tinha cadeira, não tinha nada em pé. E naquele momento eu sentei na escada, que foi assim, eu não acreditava, pra mim era surreal. E eu lembro de você pegando meus ombros, olhando e me perguntando, você quer casar? E eu só te olhava, eu só chorava, eu não sabia, eu não tinha resposta para aquele momento. E aí você me falou, você tem 2 opções. Ou você adia seu casamento, ou a gente vai fazer o casamento acontecer. E naquele momento eu vi tanta força no seu olhar, você me pegava, você me segurou de uma tal maneira que eu não tinha outra escolha a não ser acreditar em você. E você sabe que me soa emocionante também, porque, pelo seguinte, naquela época eu não tinha músculos para lidar com isso no evento. Aquilo que eu te passei naquele momento, eu acho que foi uma coisa tão genuína, tão natural. Se não fosse de mim, eu não conseguiria fazer. E, assim, vendo hoje, eu poderia até ter sido mais sutil. Falar assim, Ilza, tá tudo bem. Assim, deu, sei lá, os painéis caíram, o vento foi muito forte, mas fica tranquilo, não precisa vir aqui, a gente vai resolver, chega aqui na hora do seu casamento. Hoje o Felipe faria isso. Mas na época, como eu não sabia, mas ao mesmo tempo tinha toda aquela força pra te passar no final das contas, né? Então, se tem alguma coisa daquele dia, juro a você, foi esse momento que a gente se abraçou. Eu lembro que você tava até com bob no cabelo, Sim. Não é isso? E a gente se abraçou e naquele momento a gente falou, cara, vamos fazer acontecer.
foi aquilo. Aquele momento marcou, sabe? E vendo hoje, eu sei que só ficam marcadas as coisas que têm algum impacto emocional, né? E eu lembro que depois daquele abraço, daquele momento ali, você subiu. Eu imagino com qual sentimento você subiu, mas eu também lembro que nos passou um sentimento, tanto para mim quanto para quem estava ali, né? Porque não era só estrutura, né? Era mesa, cadeira, bolo, madeira, doce. Bolo, doce, painel, pano, tudo mesmo. Então, ao mesmo tempo que foi aquela coisa désolé, foi aquela coisa muito de desafio. Quando você saiu, parece que virou uma chave, a gente já estava bem cansado do outro dia, mas é quando a adrenalina sobe e a gente falou, cara, vamos fazer acontecer. E acabou que foi o que foi, né? Deu certo, fiquem tranquilos para quem tá ouvindo e vendo. Mas eu queria mesmo te trazer aqui pra gente registrar isso, né? Porque é muito emblemático. Acabou que depois daquilo, poucas vezes na história da Play Sonora, eu tive situações tão desafiadoras como daquela, né? E eu acho que, não sei se meses depois, ou 1 ano ou 2 depois, nós fizemos outro casamento lá que também choveu. E a gente também teve que mudar em cima da hora, mas já não foi com Vendaval. Com Vendaval, e já não foi assim, aquela coisa tão maluca. Como a gente já tinha vivido aquilo, ele falou, não, ok, deu pau aqui. E nessa outra ocasião, a gente ainda teve que fazer mais, a gente já teve que transferir boa parte das coisas lá pra cima e tal. O seu não, ainda rolou, né, de você descer e fazer a cerimônia lá embaixo, mas... Enfim. Mas aí teve um detalhe também, porque quando eu subi para vir embora, me arrumar para poder voltar depois, quando eu volto depois que eu vi aquela multidão de gente trabalhando, aí muito amorosamente você chega para mim e fala, Eusa, tem uma coisa que eu não te falei para não te preocupar. Eu falei, o que é? Você falou assim, não tem luz. Ah, é. Não tem luz. Ou seja, já tinha tudo sendo destruído, você quis me poupar que não tinha luz. Eu falei, como assim? Sem luz não dá, né, cara? No meio do mato. E você me falou, coloca tocha, coloca vela. Você vai casar. Uma solução, E foi solução. Poxa, a gente já tinha feito tanto, né? Não dava pra morrer na praia. Não dava. E é incrível que vocês fizeram em 4, 5 horas trabalho de 2 dias, com o resto do resto, nos improvisos. É isso. É isso. Eu queria registrar isso e queria que você falasse, né? No final das contas deu tudo certo, foi inesquecível de uma maneira ou de outra, né? E eu fico muito feliz de ter participado. Foi lindo demais, porque as pessoas acham assim, eu sou meia diferente, e que aquela quantidade de tocha, aquela quantidade de vela, aquela coisa sem luz, aquilo tudo estranho, fazia parte do ritual. Foi tanta identidade, né, que no final das contas pareceu sua cara, né? E foi lindo demais. E todo mundo que estava lá fala, Eusa, foi a cerimônia de casamento mais linda que eu já vi. Legal, e legal. Foi. Isso é o mais importante, né? Legal. Passando por esse episódio, né, por esse episódio fornecedor de serviço e cliente, vamos falar, sei lá, um pouco mais da Eusa terapeuta ou do Felipe empresário. Eu queria que você, não sei, compartilhasse alguma história, de repente, de bastidor mesmo, que deu muito certo ou que deu muito errado. De repente um cliente que teve um paciente que teve uma excelente transformação, uma coisa que você gostou realmente de participar e falar, poxa, eu faço o que eu faço porque eu gosto, porque eu amo e faz muito sentido para mim. Eu acho que, assim, por vezes eu já escutei, poxa, você vai ser rico fazendo o que você gosta, né? Então, quando eu escuto isso, me dá muita tranquilidade, né? Porque quando eu olho pro meu diploma de direito, eu falo, cara, tudo bem, pode até ser que eu fosse um mediano advogado, mas o que eu acredito mesmo não é isso, é a Play, né? Então, sei lá, conta pra mim alguma história de bastidor que fez muito sentido pra você.
E só pegando o gancho aí, quando alguém fala isso, essa questão, você vai ser rico fazendo o que você gosta, eu sempre penso assim, tem riqueza maior que você terminar um dia com a alma lavada, que você deu o seu melhor e que você deixou alguém feliz? Nossa, isso não tem preço. E uma das histórias mais marcantes que eu tenho é de um filho que passou a vida inteira em conflito com a mãe, achando que a mãe tinha sido ruim, que a mãe tinha sido má. E num longo processo terapêutico de quase 2 anos, ele pôde compreender que a mãe dele sempre deu o melhor que podia para ele, que fazia tudo o que podia e que é ele que não estava aberto para poder receber. E a mãe dele mora no Piauí, ele saiu daqui para poder ir no Piauí, que ele achava que a mãe dele tinha que pedir perdão. E ele lá do Piauí, eu estava me maquiando um dia e chorei enquanto ele contava. Falei, eu tô aqui ajoelhado pedindo perdão para minha mãe. Uau. Porque hoje eu percebo que ela fez o melhor que ela podia para mim, ela me deu tudo. Então é uma coisa que eu vejo que assim é fantástico, é incrível. Uma transformação que você tem muito orgulho de ter feito parte. Da pessoa poder perceber se os pais são grandes ou sou pequeno e fizeram o melhor que podia, então... Legal. Legal, você falou pra mim do resultado muito legal, mas assim, como que você lida com aqueles pacientes mais, vamos dizer, problemáticos, aqueles que te ligam fora do horário de sessão, fora do que você tá habituada? Coisa de bastidor mesmo. O que você já tem que fazer? Você já teve cliente que foi lá na sua casa, sei lá, 11 da noite, desesperado pra, sei lá, querendo algum tipo de orientação? Me conta um negócio assim bem estranho mesmo. Então, a coisa assim, mais estranha foi do cliente que mandava mensagem, pedia 1 minuto pra ele que eu não podia atender, era um domingo e realmente eu não podia atender. E ele falou que precisava muito, mas eu sabia que era uma coisa que podia esperar e eu realmente não podia. E aí ele começou a fazer videochamada. E eu falei, eu não tenho como, eu vou ter que aceitar a ligação para ele poder ver que eu não estou em casa, que eu não posso atender. E aí eu atendi a videochamada dele. E eu acho que ele ficou constrangido de poder ver. Eu estava ajudando uma pessoa que estava fazendo uma mudança numa situação muito precária, que estava assim numa miséria total. E aí eu toda descabelada, toda suja, estendi a videochamada. Como é que você ia dar atenção, né? E a única coisa que falou, me perdoe. Aí eu só falei com ele, às vezes tem outras pessoas com a dor maior do que a nossa. E isso acontece muito com aquele paciente que não consegue ter autorresponsabilidade, não consegue se olhar e falar, não, eu posso esperar, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão desesperado? E às vezes é uma coisa pequena que pode esperar sim, que pode deixar para depois. Mas eu tento ao máximo responder todas as mensagens, dar todas as atenções. Mas tem esses extremos, né? Tem extremo. Legal. Hilza, nós temos aproximadamente, sei lá, 7 minutos por aí, 6 minutos. Gostei de verdade. Primeiro que você veio, segundo que você contou da nossa experiência, né? E assim, vou separar esses últimos 7 minutos pra gente jogar a bola pra cima aqui sobre insights que a gente teve. Vamos falar dessas experiências que a gente teve, que a gente falou aqui, né? Fosse com seu paciente egoísta naquele momento, fosse com a nossa experiência da Play, que parecia que ia dar tudo errado, mas no final deu tudo certo. O que você pode dizer para quem acha que aos 45 do segundo tempo tá com tudo perdido, para quem teve um vendaval gigantesco e tem que fazer acontecer alguma coisa dali a poucos instantes? No seu caso era o casamento, mas tem muita gente que, poxa, sei lá, tá com filho programado e na semana, sei lá, acontece alguma coisa que desestabiliza e tal. O que você tem a dizer para essas pessoas que tem esse tipo de experiência, que no final dá certo?
que no final sempre dá certo. Que no final sempre dá certo. Eu sempre digo que é ter criatividade. É não achar assim na perfeição, tem que ser do meu jeito, não. Tem que ser como a gente consegue fazer. Se nós conseguimos em 4 ou 5 horas projetar coisa de 2 anos com o resto do resto ali no improviso, é poder acreditar assim, não tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu consigo fazer. O melhor que puder, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições ainda melhores para fazer. E colocar o melhor. Se você coloca o melhor em tudo que fizer, só vai dar coisas incríveis. Mas se for ficar ali buscando perfeição do jeito que eu quero, abra mão de querer e aceita o que tem. Então, se tem um limão, o que eu posso fazer com esse limão? Eu acho que o moral da coisa é dar aquela relaxada, né? Sim. Porque tem gente que não se conforma, né? É o tal do... É quando o perfeccionismo começa a fazer mal, né? O controle, né? Não controla, deixa fluir. Tem coisas que estão realmente no seu controle, né? Que você pode, de fato, controlar. Mas tem coisa que não... O que você vai fazer? O que você vai fazer com a previsão do tempo? O que você vai fazer com o vento, com a chuva? Não tem como. Não tem muito o que fazer. A minha ansiedade eu posso controlar, a minha mania de perfeição eu posso controlar, a chuva eu não posso, o vento eu não posso, o tempo do outro eu não posso, o que depende do outro eu não posso, então cabe a mim. Eu vou fazer o melhor que eu puder fazer no que for aparecendo. Enquanto for dando para fazer... Mas é sair da questão do controle. É não ter controle, deixar fluir. Legal, maravilha. Estamos no nosso tempo. Elza, muito obrigado. Muito obrigado. Você vai ser escutada por milhares de pessoas, que a gente vai fazer isso chegar a mais pessoas. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que você falou, com o que eu falei. De repente algum insight. De repente a gente nem sabe, mas tem gente que está se martirizando por uma situação parecida. E essa é a intenção, é falar realmente com as pessoas que querem saber dos bastidores, com não só cliente final, mas pessoas, né? No fim, eu implementei na Play que a Play Sonora é feita para pessoas, tá no nosso hall de cultura lá e tal, porque se a gente tem isso forte na nossa cabeça, num momento difícil como aconteceu com você, a gente naturalmente vai lá e fala, cara, profissionalmente falando, eu tenho que te dar 2 opções. Ou você desiste a dia, ou vamos lá e a gente vai fazer acontecer. Mas seja de uma maneira ou de outra, a gente tem que saber que está lidando com pessoas. Então, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e seja sempre bem-vinda na Play Sonora. Esse foi o Playcast 002. Valeu!